Já se perguntou o que realmente acontece quando a morte nos encontra? O que nos aguarda do outro lado? Imagine tudo o que sempre acreditou sobre a vida após a morte, sobre a fé, sobre a igreja, desmoronando em um instante. O que você faria se confrontado com algo tão chocante que mudasse completamente sua compreensão da realidade? Meu nome é Padre Daniel, e dediquei minha vida à Igreja Ortodoxa. Preguei para minha congregação, guiei incontáveis almas e permaneci firme na crença de que, após minha morte, despertaria na presença de Deus. Sempre imaginei uma jornada pacífica para o paraíso. Mas quando a morte finalmente veio me buscar, tudo em que eu acreditava foi destruído. Em vez de acordar na luz do céu, encontrei-me em um vazio aterrorizante, perdido na escuridão, cercado por forças que não conseguia compreender. E foi então que algo aconteceu que eu jamais poderia ter imaginado. Jesus Cristo apareceu diante de mim, não como a figura gentil que sempre imaginei, mas como uma presença poderosa e radiante, com uma mensagem que me abalaria profundamente. O que ele me disse foi um alerta sobre a própria instituição a qual dediquei minha vida. A igreja havia sido infiltrada, e Jesus me ordenou que retornasse, que falasse, que alertasse o mundo. O que ele me mostrou deixará você atônito. Isto não é apenas sobre mim, é uma mensagem que afeta você também. Este é um aviso para a igreja e para todos que se dizem crentes. Fique por aqui para ouvir o que Jesus me revelou. O que aprendi na vida após a morte fará você questionar tudo o que pensava saber sobre sua fé. Enquanto eu ali estava, encarando a verdade sobre o que havia acontecido com a igreja, minha alma tremia. Como eu poderia retornar e compartilhar este alerta? Como poderia preparar os outros para a decepção que havia se infiltrado silenciosamente na própria fundação do cristianismo? Mas então percebi, eu não tinha escolha. Eu havia recebido uma missão, e era uma missão que não podia ignorar. A escuridão que eu tinha visto na minha visão não era apenas uma força distante e abstrata. Era real. Estava acontecendo naquele exato momento. Eu tinha que voltar para avisar a todos vocês antes que fosse tarde demais. Mas o que eu vi em seguida vai te abalar ainda mais, pois aprendi a verdade sobre para onde a igreja está caminhando e o quão longe já caímos. Antes de continuarmos com esta jornada, convido você a permanecer conectado. Ao se inscrever, você será o primeiro a ouvir o restante desta mensagem urgente. Se esta história fez você refletir sobre sua própria fé e sobre o caminho que a igreja está seguindo, então você não vai querer perder o que vem a seguir. Junte-se à nossa comunidade de crentes que estão buscando a verdade e procurando permanecer firmes nestes tempos desafiadores. Clique no botão de inscrição e vamos trilhar este caminho juntos, descobrindo o que realmente importa em nossa fé. Enquanto eu ali estava, respirando meu último suspiro, cercado por entes queridos, senti o peso de toda a minha vida me conduzindo até aquele momento. Eu sempre soube que a morte era apenas uma transição, uma passagem para a eternidade onde finalmente encontraria Cristo face a face. Preguei esta verdade por anos, compartilhando com os outros a esperança de que, quando chegasse a hora deles, seriam conduzidos à presença de Deus. Eu tinha me preparado para este momento, ou assim pensava. Mas o que aconteceu em seguida destruiu tudo em que eu acreditava. Quando expirei meu último suspiro, não me vi no abraço dos anjos ou na luz gloriosa do paraíso como esperava. Em vez disso, fui cercado por uma escuridão avassaladora, um vazio denso e sufocante. Era como se eu tivesse sido jogado em um abismo sem fim, sem direção, sem propósito. Eu estava consciente, mas sem peso, e a dor que eu havia sofrido no meu corpo tinha desaparecido. No entanto, algo muito pior a substituiu, uma crescente sensação de pavor, algo invisível e me observando. Tentei falar, mas minha boca estava silenciosa. Tentei me mover, mas meu corpo não estava em lugar nenhum. Eu estava preso em um lugar que parecia um pesadelo vivo. Eu pensei que tinha me preparado para a paz da presença de Deus, mas aqui, neste vasto vazio, eu estava aterrorizado. E então, aconteceu. Um sussurro, a princípio quase imperceptível, como o farfalhar das folhas em um dia sem vento. Era sutil, perturbador, e fez minha pele se arrepiar. Lentamente, percebi que não estava sozinho. Havia outros neste lugar, me observando, sua presença arrepiante e opressiva. Eu podia senti-los se aproximando, suas formas indistintas, mas inegavelmente presentes.
As sombras se moviam à distância, seus movimentos lentos e deliberados, quase como se estivessem saboreando meu medo. Tentei gritar, mas não houve som. O silêncio ao meu redor era ensurdecedor, como se o próprio ar estivesse pressionando meus pensamentos, engolindo-os antes mesmo que pudessem se formar. Em meio a este terror crescente, comecei a perceber o horror da minha situação. Eu estava morto, sim, mas não estava no lugar sobre o qual tinha pregado com tanta confiança durante toda a minha vida. Sempre imaginei o céu como um lugar de paz, de luz, de alegria eterna. Mas aqui, não havia nada. Nenhuma luz, nenhum som, nenhum conforto. Eu não estava na presença de Cristo. Eu estava no meio de algo muito mais perturbador. E se eu estivesse errado? E se tudo o que eu havia ensinado, tudo o que eu havia acreditado sobre a vida após a morte, fosse apenas uma mentira? Minha mente corria enquanto as sombras se aproximavam. Eu tinha sido enganado? Este era o verdadeiro destino dos justos que não conseguiram enxergar a verdade? Minha fé, que havia sido tão certa, agora parecia frágil, como um fio prestes a se romper. Então, algo mudou na escuridão. Uma luz apareceu, não o brilho quente e reconfortante que eu havia antecipado, mas uma luz brilhante e viva que era quase insuportável. Ela cortou o vazio como uma faca e, à medida que se tornava mais brilhante, o silêncio opressivo começou a se dissipar, e as sombras recuaram. E então eu o vi. Jesus. Não o Jesus que eu sempre havia imaginado em minha mente, com um rosto gentil e uma presença reconfortante. Não, este Jesus era diferente. Sua irradiação era ofuscante, avassaladora. Sua presença estava cheia tanto de autoridade quanto de tristeza, e quando ele falou, sua voz não estava cheia de raiva, mas com uma urgência profunda e pesarosa. Ele olhou para mim e, em seu olhar, senti o peso de todos os meus anos de serviço à igreja, todos os sacrifícios, todas as orações, de repente parecerem insignificantes. Não era apenas um sentimento, era uma verdade penetrante e inegável que cortava até o âmago do meu ser. Eu tinha passado minha vida defendendo a tradição, mas eu realmente conhecia Cristo. Eu realmente buscava sua presença. Suas palavras não foram duras, mas me atingiram como um martelo no coração. A igreja foi infiltrada, ele disse. Você deve retornar e avisá-los. Suas palavras enviaram um choque através da minha alma. Eu sempre presumi que minha vida, meu trabalho dentro da igreja, havia sido suficiente. Mas o que Jesus me revelou em seguida foi algo que eu nunca esperava, algo que abalou a própria fundação da minha fé. A igreja a qual dediquei minha vida não era mais a verdadeira igreja de Cristo. Ela havia se tornado algo completamente diferente. Esta não era apenas uma mensagem para mim, era um aviso para toda a igreja. Era um aviso que eu tinha que entregar, e agora, eu entendi que minha jornada não havia terminado. Eu tinha que retornar e avisar os outros antes que fosse tarde demais. Mas a pergunta pairava na minha mente: o que havia acontecido com a igreja? O que havia mudado tão drasticamente? Eu logo aprenderia a terrível verdade. E o que eu descobri abalaria você profundamente. Enquanto navegamos por estes tempos incertos e desafiadores, muitas profecias estão se desenrolando diante de nossos olhos, mas muitos estão inconscientes da realidade urgente que estamos enfrentando. É exatamente por isso que criei meu livro digital, Profecias que Transformam: Como Garantir Sua Salvação e Se Preparar para o Retorno de Cristo. Este livro mergulha profundamente nos mistérios das profecias bíblicas e o guiará para garantir sua salvação enquanto nos preparamos para o retorno de Cristo. Não perca! Clique no primeiro comentário fixado para baixar sua cópia agora. Há apenas um número limitado de cópias digitais disponíveis, e em breve, será removido. Pegue o seu antes que seja tarde demais e deixe esta revelação mudar sua vida. No momento em que Jesus me disse aquelas palavras, o peso de sua mensagem me atingiu como uma tempestade. A igreja, o trabalho da minha vida, minha devoção, minha fundação, não era o lugar que eu pensava que fosse. Não era mais o santuário sagrado que eu acreditava ser. O que eu vi em seguida, o que ele me mostrou, foi nada menos que horripilante. Ele me permitiu ver o estado da igreja, não como eu a conhecia, mas como ela realmente estava. Na minha visão, vi vastas catedrais cheias de pessoas. À primeira vista, pareciam vivas, vibrantes.
O som de vozes erguidas em canções enchia o ar. Orações estavam sendo feitas. Mas havia algo errado. Não era como deveria ser. Ao olhar mais de perto, vi a verdade que jazia escondida sob a superfície. A própria essência da adoração havia sido corrompida. As canções não eram destinadas a honrar a Deus, foram projetadas para despertar as emoções da multidão. Os pregadores falavam, mas não pregavam mais o arrependimento ou a santidade. Em vez disso, pregavam conforto, prosperidade e autorrealização. Mensagens que agradavam as pessoas, mas nunca desafiavam seus corações. Vi pastores que não pregavam mais sobre o pecado, sobre a urgência da salvação ou sobre a necessidade de seguir o exemplo de sacrifício de Cristo. Em vez disso, entregavam sermões polidos cheios de promessas vazias. Falavam sobre o amor de Deus, mas nunca falavam sobre seu julgamento. Ofereciam bênçãos, mas nunca alertavam sobre as consequências de se afastar dele. Suas palavras foram projetadas para evitar conflitos, para agradar, não para convencer. Mas o que mais partiu meu coração foi que as pessoas não viram isso. Eles estavam cegos para a verdade. Encheram os bancos, levantaram as mãos em adoração, mas era tudo atuação. Sua fé havia se tornado um show, um espetáculo, algo para entretê-los, em vez de transformá-los. O Espírito de Deus estava ausente, mas nenhum deles notou. Vi famílias sentadas juntas, mas estavam desconectadas, perdidas em seus próprios mundos. Pais e filhos falavam, mas suas conversas careciam de substância. Eles estavam presos em um ciclo de distrações, suas mentes consumidas pelas coisas passageiras deste mundo. A escuridão havia se infiltrado em seus corações, e eles nem sequer perceberam isso. E então, vi algo pior. Vi igrejas, antes fortes, antes enraizadas na palavra de Deus, agora cheias de um novo tipo de mensagem. Alguns líderes não pregavam mais o Evangelho. Pregavam o Evangelho do conforto, o Evangelho do mundo. Em vez de chamar as pessoas para morrer para si mesmas e pegar sua cruz, diziam-lhes que a fé era sobre amor próprio e alcançar o sucesso pessoal. O Evangelho havia sido distorcido para corresponder aos desejos da sociedade, e as pessoas estavam ansiosas para aceitá-lo. Não pedia nada em troca. Não o chamava ao sacrifício, a buscar a verdadeira santidade. Simplesmente dizia-lhes que, enquanto tivessem fé, estariam bem. Mas esta era realmente a mensagem de Cristo. Senti o peso desta realização cair sobre mim. Eu tinha passado minha vida protegendo tradições, defendendo doutrinas, acreditando que a forma exterior de adoração seria suficiente. Mas eu tinha perdido algo importante. A igreja não era sobre preservar rituais, era sobre um relacionamento vivo com Cristo. E em algum momento ao longo do caminho, muitos haviam perdido isso. Vi padres que antes pregavam com ousadia, agora silenciosos. Eles haviam trocado sua convicção por popularidade, sua fé por aceitação. E as pessoas seguiram, não percebendo que estavam sendo levadas para mais longe da verdade. Pensei nas igrejas que eu havia conhecido, aquelas em que eu havia servido, aquelas que eu havia ajudado a construir. O que havia acontecido com elas? Elas não eram mais casas de adoração, haviam se tornado lugares onde a verdade era diluída, onde o engano prosperava em silêncio. A mensagem de Cristo havia sido substituída por uma mensagem que se adequava aos desejos das pessoas, e as pessoas, em sua ignorância, a abraçaram. Eu tinha passado tantos anos lutando para preservar a tradição, acreditando que, enquanto a forma da igreja estivesse intacta, tudo ficaria bem. Mas agora eu entendi que a igreja não era mais sobre tradição, era sobre verdade, e a verdade havia sido perdida. Não pude deixar de sentir uma sensação avassaladora de tristeza. Eu havia servido na igreja toda a minha vida, acreditando que estava fazendo a coisa certa, mas agora percebi o quanto do que eu havia pregado era simplesmente tradição vazia. Eu havia permitido que os rituais obscurecessem a essência do que Cristo realmente queria de seu povo. A visão que Jesus me mostrou não era apenas sobre o fracasso da igreja, era um chamado à ação. Era um chamado de despertar para mim e para todos que haviam caído na mesma armadilha. A verdade era clara, a igreja havia se tornado uma sombra de si mesma, e eu tinha que avisar o mundo antes que fosse tarde demais. O que eu vi em seguida seria ainda mais devastador, e você precisa saber o que aconteceu.
À medida que a visão se desenrolava diante de mim, vi mais claramente do que nunca o que havia acontecido com a igreja. As vastas instituições, as imponentes catedrais, as mega-igrejas, estavam todas lá, mas não eram como eu as conhecia. A corrupção da verdade não estava apenas na parte externa, estava profundamente embutida no interior, alterando o próprio tecido do que a igreja deveria representar. No entanto, em meio a todo este engano, algo incrível aconteceu. Ao longe, na sombra destas igrejas em decadência, vi algo que me deu esperança. Um pequeno grupo de crentes, escondido do mundo, ainda adorava com genuína devoção. Estas não eram pessoas que se importavam com status, fama ou riqueza. Eram pessoas que buscavam a verdadeira presença de Deus, e sua fé queimava como um fogo que não podia ser extinto. Vi-os reunidos em casas, em lugares secretos, longe dos olhos daqueles que não valorizavam mais o que a igreja deveria ser. Eles não precisavam de grandes edifícios ou cerimônias elaboradas para se conectar com Deus. Adoravam não pela atuação, mas pela presença. Oravam com paixão, não por bênçãos ou riqueza material, mas porque compreendiam a gravidade do que significava seguir a Cristo. Estes eram os verdadeiros seguidores. Em contraste com as grandes multidões que eu havia visto antes, pessoas presas em rituais vazios, buscando apenas conforto, estes crentes eram diferentes. Eles não adoravam por emoções elevadas ou entretenimento. Não foram enganados pelas mentiras que haviam se infiltrado na igreja. Seus corações estavam alinhados com o de Cristo, e sabiam que a verdadeira fé não era sobre se encaixar no mundo, mas sobre permanecer firme contra ele. A mensagem do Evangelho não havia sido diluída para eles. Eles ainda pregavam o arrependimento, a cruz, o sacrifício e a santidade. Estavam dispostos a suportar dificuldades por causa da verdade, sabendo que isso lhes custaria tudo. E embora fossem poucos em número, sua fé era inabalável. Enquanto os observava, senti uma profunda sensação de alívio. Em meio a toda a corrupção, ainda havia um remanescente que não havia se comprometido. Eles eram os que haviam se agarrado à verdade, os que não haviam se curvado ao mundo ou aos ídolos da popularidade e do conforto. Mas ainda havia um perigo que pairava sobre eles. Estes verdadeiros crentes, estes remanescentes fiéis, estavam sendo deixados de lado, ignorados e até mesmo perseguidos. Não eram aceitos pela igreja dominante, que havia abraçado uma versão diluída do Evangelho. Em vez disso, foram marginalizados, forçados a adorar em segredo, a manter sua fé escondida do mundo. Eram os párias, os que realmente entendiam o custo do discipulado. Senti uma profunda dor por eles. Estavam sozinhos, rejeitados por aqueles a quem antes chamavam de seus irmãos e irmãs em Cristo. No entanto, permaneceram firmes. Recusaram-se a comprometer. Apegaram-se aos ensinamentos de Cristo e buscaram sua presença, não importando o custo. Enquanto eu ali estava, percebi algo profundo. Esta era a verdadeira igreja de Cristo. Não estava nas grandes catedrais ou nas mega-igrejas lotadas. Não estava no luxo e nas circunstâncias da tradição. A verdadeira igreja era formada por aqueles que buscavam a Deus com todo o coração, aqueles que entendiam que a fé não era sobre conforto, mas sobre sacrifício. Esta visão do remanescente fiel era tanto um conforto quanto um desafio. Vi o caminho que estava à frente para estes crentes, uma estrada difícil e solitária. Enfrentariam oposição, rejeição e perseguição tanto do mundo quanto da igreja comprometida. Mas permaneceriam inabaláveis. Sua fé sobreviveria, porque estava construída sobre a rocha, não sobre as areias movediças da opinião popular. E assim, fui preenchido com uma nova compreensão. Havia esperança, mas não estava nas multidões, estava nos poucos. Estes crentes fiéis eram os que estariam na brecha, preservando o verdadeiro evangelho em um mundo que o havia distorcido. Eram os que carregariam a tocha da verdade, não importando o custo. Enquanto os observava continuar a adorar, soube que minha missão era clara. Eu tinha que avisar os outros. A mensagem que eu tinha visto era urgente. Muitos na igreja estavam trilhando um caminho perigoso, inconscientes do engano ao seu redor. Mas ainda havia tempo para aqueles que quisessem ouvir voltarem-se para a verdade. Agora restava a pergunta: o que eu faria com esta revelação? Permaneceria em silêncio, ou pegaria esta mensagem e a compartilharia com o mundo, assim como havia sido ordenado? A resposta mudaria tudo.
Quando retornei ao reino dos vivos, não foi como se eu simplesmente tivesse acordado de um sonho. Não, parecia que eu tinha sido arrancado de algo que mal conseguia agarrar. Eu não estava mais no lugar de paz, luz e verdade. Em vez disso, estava de volta em um mundo consumido pelo caos, engano e uma igreja que havia se desviado muito de sua verdadeira vocação. No momento em que abri meus olhos, fui dominado pela luz fria e estéril do quarto do hospital. O bip dos monitores e as vozes abafadas de médicos e familiares inundaram meus sentidos. Meu corpo parecia pesado, fraco, como se eu estivesse confinado à pedra. Minha respiração era superficial, e o peso de tudo o que eu tinha acabado de testemunhar começou a me esmagar. Mas eu estava ali por um motivo. Eu havia retornado com uma mensagem que não podia ser ignorada. O que eu tinha visto, o que Jesus me havia revelado, era muito importante para guardar para mim mesmo. A igreja, tantas pessoas, incluindo aqueles que eu amava, estavam cegamente trilhando um caminho perigoso. E eu havia recebido a responsabilidade de avisá-los. Quando falei, minha voz estava rouca, mal um sussurro. No entanto, a urgência por trás de minhas palavras parecia carregar o peso de toda uma vida. A igreja está em grave perigo, eu disse. Eu podia ver a confusão nos olhos de minha família, de meus colegas padres e dos médicos que se reuniram ao meu redor. Eles não conseguiam entender. Eles não tinham visto o que eu tinha visto. Eles não tinham sentido o que eu tinha sentido. Mas eu sabia. Eu sabia o que estava por vir. O que eu havia testemunhado naquela visão, a corrupção, a complacência, o afastamento da verdadeira fé, era apenas o começo. A tempestade estava no horizonte. Enquanto tentava explicar a urgência do que eu havia visto, uma estranha hesitação encheu a sala. Alguns de meus colegas padres olharam para mim com ceticismo, com dúvida escrita em seus rostos. Um murmurou em voz baixa: "Foi apenas um sonho. Um truque da mente." Mas eu não podia ignorar o que eu tinha visto. Eu havia estado diante do próprio Cristo, e suas palavras eram claras. Volte. Avise-os. Não era uma sugestão, era uma ordem. Meu coração se partiu pela igreja que eu antes amava tão profundamente. Eu havia passado minha vida defendendo as tradições, defendendo as doutrinas, acreditando que se apenas continuássemos fazendo as coisas da maneira certa, tudo ficaria bem. Mas eu tinha perdido a verdade. Não eram os rituais que importavam, não era sobre manter as aparências. Era sobre o coração, sobre a busca genuína de Deus. Havia tantos na igreja que ainda não viam isso. Estavam presos no confortável, no fácil, no popular. A mensagem de Cristo havia sido substituída por uma mensagem de autoempoderamento e prosperidade. Mas a verdadeira mensagem, aquela que nos chama a morrer para nós mesmos, pegar nossa cruz e seguir a Cristo, havia sido escondida sob a superfície. Enquanto eu estava ali sentado, podia sentir o peso da missão à minha frente. Eu tinha que falar a verdade, não importando o quão difícil pudesse ser. Mesmo que isso significasse rejeição. Mesmo que isso significasse perder tudo pelo que eu tinha trabalhado. Porque a verdade, a verdadeira verdade, era que a igreja estava à beira do colapso. Os fundamentos estavam desmoronando, não por causa de perseguição externa, mas por causa de decadência interna. E eu sabia que isso não estava acontecendo apenas com a igreja da qual eu havia feito parte. Estava acontecendo em todo o mundo. A igreja havia sido infiltrada por dentro, e muitos de seus líderes estavam conduzindo seus rebanhos por um caminho de destruição sem nem mesmo perceber isso. Estavam pregando uma mensagem que era fácil de aceitar, mas impossível de seguir. Fazia as pessoas se sentirem bem no momento, mas não as levava para mais perto de Cristo. Quanto mais eu falava, mais eu percebia a profundidade do desafio à frente. O mundo não estava pronto para ouvir esta mensagem. Muitos a rejeitariam. Alguns zombariam de mim. Outros simplesmente a descartariam como uma fantasia. Mas eu não tinha escolha. Eu tinha que falar. Eu tinha que avisá-los. Jesus havia me mostrado a realidade da situação, a escuridão que havia se infiltrado na igreja. Mas ele também me mostrou a esperança. Ainda havia um remanescente de crentes que não haviam se comprometido, que ainda estavam se agarrando à verdade. Era este pequeno grupo, estes poucos fiéis,
que carregariam a tocha do Evangelho em meio a um mundo que havia se afastado dele. E eram eles que sobreviveriam à tempestade que se aproximava. A questão agora era: o resto da igreja acordaria antes que fosse tarde demais? Eles conseguiriam ver a verdade, ou continuariam seguindo as mentiras? Eu tinha uma missão: despertá-los. Mas o caminho à frente não seria fácil. E eu sabia que o custo de falar a verdade seria alto. Mas eu também sabia que o custo do silêncio seria muito maior. Agora, preciso ouvir de você. Você acredita que a igreja está em perigo? Qual é a sua perspectiva sobre para onde a igreja está caminhando? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Vamos ter uma conversa sobre o que precisa mudar. Enquanto estou diante de vocês agora, depois de tudo que vi, não posso deixar de sentir o peso da responsabilidade que foi colocada sobre meus ombros. O que testemunhei, o que me foi mostrado, não foi apenas um aviso para mim, mas para toda a igreja. Para cada crente. Para cada pessoa que já se sentou em um banco, ouviu um sermão ou orou por orientação. A verdade é esta: a igreja está em uma encruzilhada. O que ela escolher nos próximos anos determinará seu futuro. Ela continuará trilhando o caminho do compromisso, diluindo a mensagem de Cristo para se adequar aos padrões do mundo? Ou ela retornará ao Evangelho puro e não adulterado, a mensagem que nos chama ao arrependimento, à santidade e ao verdadeiro sacrifício? O que está acontecendo agora não é apenas sobre igrejas vazias ou líderes que perderam o caminho. É sobre almas. É sobre destinos eternos sendo moldados pelas decisões que tomamos hoje. A igreja foi feita para ser o farol da verdade, o pilar de luz em um mundo escuro. Mas se continuarmos a permitir que o engano se infiltre, se permanecermos em silêncio diante do compromisso, corremos o risco de perder tudo. Eu compartilhei a visão, o aviso e a mensagem que me foram confiados. Mas agora, cabe a você. O que você fará com este conhecimento? Você continuará seguindo o caminho fácil que não leva a lugar nenhum, ou você permanecerá firme, recusará o compromisso e se tornará parte do remanescente fiel que permanece inabalável? A verdade é simples. Jesus está chamando. Ele está chamando aqueles que o seguirão, não a versão do mundo dele, mas o verdadeiro Jesus, que nos chama a dar nossas vidas por causa do reino. Eu sei que muitos de vocês já estão sentindo aquele despertar em seu coração. O Espírito está acordando você para a realidade de que as coisas não estão como deveriam estar. Esta mensagem não é apenas para aqueles nos bancos. É para você. É para todos nós. Nós somos a igreja. E a hora de agir é agora. Eu só posso compartilhar a verdade, mas você tem o poder de fazer a escolha. Você está pronto para seguir a Cristo, não importando o custo? Você fará parte do remanescente, permanecendo firme em sua fé, mesmo quando o mundo resistir? Ou você será levado junto com o resto, correndo atrás do conforto e da facilidade, nunca percebendo que o que você está perseguindo não é nada além de uma miragem? Antes de ir, quero ouvir seus pensamentos. Depois de tudo o que compartilhei, quais são seus pensamentos sobre o estado da igreja hoje? Você sente a mesma urgência? Você vê os mesmos sinais de alerta? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Precisamos começar a conversa. Precisamos acordar. Mas antes de encerrarmos, se este vídeo causou um impacto em você, e você acredita que esta mensagem precisa alcançar mais pessoas, não hesite em nos apoiar com um super obrigado. Sua generosidade nos ajuda a continuar espalhando estas mensagens críticas. Ao apoiar o canal, você não está apenas ajudando a manter o conteúdo vivo, mas está ajudando a garantir que a verdade continue a ser compartilhada com o maior número de pessoas possível. Se você sentiu o chamado para agir, para fazer a diferença, então seu apoio é uma parte vital desta jornada. Obrigado por seu compromisso com a verdade, por estar conosco e por fazer parte deste movimento. Agora, ao nos aproximarmos do final deste vídeo, quero deixá-lo com um pensamento. E se este for o momento que muda tudo? O momento em que você decide seguir a Cristo com tudo, para fazer parte da verdadeira igreja, aquela que não se comprometeu, aquela que está permanecendo firme na fé. Essa decisão pode mudar não apenas sua vida, mas a vida de inúmeros outros. E se você está pronto para se aprofundar nesta verdade, e se você quer ouvir mais sobre como pode garantir sua salvação e se preparar para o que está por vir, então confira os vídeos que aparecem na sua tela agora. Cada um deles o levará mais fundo na verdade, na mensagem que o desafiará,
o convencerá e mudará a maneira como você vê o mundo. Não perca o que vem a seguir. Sua jornada rumo à verdade está apenas começando.